Boa noite, amados irmãos, amados e queridos que estão aí nas suas casas ou onde você estiver. Esse é o momento de nós então cultuarmos o nosso Deus. Se você estiver aí na sua casa, por favor, reúna sua família, reúna os seus e vamos agora diante da palavra de Deus e de tudo que Deus quer fazer nessa noite. Nós podemos esperar muito mais de Deus. Eu quero que você tenha uma grande expectativa hoje de algo poderoso que Deus vai falar com você. Portanto, chama aí o pessoal, gente. Daqui a pouquinho a gente já vai começar e eu quero que você se prepare agora para falar com Jesus. Se você estiver aí sem vontade de falar com Jesus, talvez você pense assim, eu só posso falar com Jesus se tiver um louvor muito bom. Eu quero dizer para você que o louvor é uma oração e que nós oramos sem necessidade de um louvor. Nós oramos quando nós então colocamos-nos diante de Jesus e conversamos com Ele. Se você puder agora, você pode fechar os seus olhos, se você quiser. Você pode aí na sua casa dobrar o seu joelho, ou ficar de pé, ou levantar as mãos. Nós podemos falar com Deus de pé, ajoelhados, sentados, com mãos levantadas, com olhos fechados, com olhos abertos. Nós podemos falar com Deus de várias formas. Então vamos falar com Ele agora. Senhor Deus, nós te agradecemos a oportunidade maravilhosa que temos de falar contigo, Senhor. É uma honra, um privilégio poder falar com o Senhor e saber que o Senhor também nos ouve. E saber que o Senhor está aqui no nosso meio. Nós nos reunimos por tua causa, Senhor, para cultuarmos o teu nome, para te adorar, para aprender, para sermos ensinados, para sermos conduzidos. E hoje, Senhor, nós também oramos para que aqueles que ouvem, ó Deus, aqueles que estão participando dessa live hoje, estejam, Senhor, nesse momento, recebendo, Senhor, do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Senhor, nós também oramos para que o teu Espírito Santo abra o entendimento de cada filho teu agora, porque todos nós queremos conhecer a dimensão poderosa do teu amor. Pai Santo e amado, nós sabemos que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas mesmo assim nós queremos agora, Senhor, declarar, Senhor, que aqueles que estão hoje abatidos, tristes, desanimados, que eles possam ser encorajados durante esse culto, essa palavra. Aqueles que se encontram enfermos, nós declaramos a cura por causa das pisaduras de Jesus naquela cruz. Nós declaramos cura. Jesus, aqueles que estão hoje, Senhor, passando necessidades, alguns que estão desempregados, Pai, porque perderam o emprego e estão abatidos nesse momento por causa do desemprego. Nós oramos porque cremos na provisão que o Senhor também conquistou naquela cruz. Senhor, nós queremos desde já agradecer, Senhor, pela cura a todos os enfermos que estão sendo tocados agora, Pai. Nós agradecemos pela provisão que está vindo sobre a vida de cada um que está necessitado, desempregado ou endividado, Senhor. Nós agradecemos, Jesus, a paz que só o Senhor pode nos dar. E nós queremos, Senhor, agradecer por cada vida, por cada um destes que essa palavra vai tocar hoje ou depois, quando ouvirem, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido em vitória. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. E nós estamos aí numa série chamada A Oração que Funciona. Queridos, e falar sobre oração é algo muito importante, porque eu vou repetir algo que eu disse outro dia. Todas as religiões, os hindus oram,
Os satanistas oram. Então, como cristão, nós também oramos. Mas como nós oramos? Que forma de oração nós temos dedicado? Que tipo de oração tem saído do nosso relacionamento com Jesus? Então, se você é um cristão, você já sabe a importância de orar. Se você ainda não acha importante a oração, você precisa desde já entender que orar é muito importante para a nossa vida cristã. Mas também, querido, nós sabemos que temos orado e muitas vezes a gente terminou de orar e a gente se sente vazio. Eu não sei se você já experimentou isso, eu já. Eu tenho coragem de admitir que muitas vezes eu já orei e quando eu terminei de orar, e geralmente eu fazia longas orações e mesmo assim eu ainda me sentia vazia. Eu mesma, queridos, já orei para desencargo de consciência. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu vou orar porque tem que orar. Tirar isso da minha cabeça. Ainda não orei hoje mesmo. Então, antes de dormir, Senhor, vou fazer aqui uma pequena oração. Então, orar dessa forma é orar de forma errada. Por quê? Porque orar não é quando nós fazemos por obrigação. Orar não é quando nós fazemos por religiosidade. Nós temos aprendido que oração é um relacionamento entre você, que é filho de Deus, e o seu pai, que também quer se relacionar com você. Nós já vimos também, já aprendemos que orar é quando nós alinhamos a nossa vida com os céus. É quando você então abre uma conexão com os céus e você então descobre que há um pai que te espera todos os dias de braços abertos, não apenas para te ouvir, mas para falar com você e para te ensinar. Então, essa conexão deve ser feita como alguém que se sente um filho. Porque um pai vai ouvir os seus filhos. Nós temos aprendido nesses últimos dias, meus amados, que orar não é você fazer intensas orações e acreditar que intensas orações mudam as coisas. Eu já disse para vocês que já fiz longas orações e não obtive respostas. Eu já disse para vocês também que já orei por algumas coisas na minha vida durante 5 anos e depois de 5 anos que eu obtive respostas. E tudo isso, claro que foi frustrante para mim. Talvez você já teve a mesma experiência que eu. Por quê? Porque certamente a gente orou de forma errada. E eu quero te dizer, repetindo também, que a moeda do céu não são intensas orações, ou orações gritadas, ou orações poderosíssimas. Não existe oração poderosa, existe oração e poderoso é Deus. Ele é poderoso. Orações poderosas não existe, gente. A oração é uma comunicação com Deus. Agora, Deus é poderoso. Ele é poderoso. Então, nós temos aprendido que a moeda dos céus é a fé. A fé é que é a moeda dos céus. E nós também aprendemos na quarta-feira, e falamos aqui com vocês na quarta-feira, que oração, ela é um convite maravilhoso de um pai nos chamando para a gente se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo na terra. Deus, Ele quer usar as nossas orações. Ele quer usar a cada um de nós que somos filhos, meus amados, para que Ele possa realizar o que Ele quer realizar na terra. Então, oração é um convite maravilhoso de um Pai Celestial, dono do universo, dono da terra, dono de todas as coisas, poderosíssimo, majestoso, soberano, que olha para mim e para você e quer interagir comigo e com você numa conversa boa, dizendo para nós o que Ele quer fazer na terra. Deus, Ele quer dizer para você assim, olha,
eu quero fazer isso na sua vida. E Deus quer falar para mim e para você: olha, eu quero fazer isso também na vida de alguém. E aí então Deus conta conosco. Ao orar, nós podemos falar e ouvi-lo, e Ele então só quer nos comunicar, queridos. Deus, eu vou dizer novamente que eu disse quarta-feira, né? E eu vou estar sempre repetindo algumas coisas, queridos, porque eu sei que esse assunto sobre oração é novo para mim também. Eu estou sendo treinada nesse modelo de oração, né? Eu percebi que as minhas orações não estavam assim funcionando muito bem, e quem sabe as suas também não. Então eu falei quarta-feira que às vezes nós passamos o dia todo tentando convencer Deus a nos abençoar, e Deus passa o dia todo tentando nos convencer a sermos parceiro dele nessa história. Deus então está lá, né? E nós tentando convencer Deus a nos abençoar. Nós não precisamos convencer Deus a nos abençoar. Deus já foi convencido a nos abençoar. Por isso nos entregou Jesus. Então nós ficamos lá o dia todo tentando convencer Deus a nos abençoar. E Deus olhando para cá, tentando convencer a mim e a você de sermos parceiros dele nessa história e nesse momento tão especial que todos nós estamos vivendo. Portanto, orar é um dos privilégios mais maravilhosos que Deus deu aos seus filhos, isto é, a mim e a você. Vou dizer novamente: orar não é uma busca de Deus para resolver os seus problemas. Nós ficamos buscando Deus para resolver os nossos problemas. Orar, queridos, não é ficar pedindo a Deus para Deus fazer o que eu quero. Orar é quando você entende que você está num relacionamento com Deus. Quando um filho tem um bom relacionamento com o pai, pensa que os pais da terra, eu e você como pai e mãe, quando um filho tem um ótimo relacionamento com a gente, aquele filho não precisa pedir nada. A gente dá sem ele pedir. Seu filho não precisa pedir para você comprar comida e colocar na mesa, você que é pai ou mãe. O seu filho sabe que vai chegar em casa e vai ter comida na mesa. Se não tiver na mesa, pelo menos no fogão vai estar. Então, Deus é assim. Eu não preciso ficar, pedindo Deus para me abençoar. Todo dia Deus põe comida na mesa para mim e para você. Ele tem alimento para mim e para você todo dia. Todo dia Deus tem provisão para mim e para você. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 3. O livro de Tiago fica no Novo Testamento, depois do livro de Hebreus, mais lá para o final da sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Acho que a gente já pode ler. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Acho que esse versículo explica bem o que eu estou tentando dizer há alguns dias. Ou seja, na nossa oração, amados, nós estamos sempre pedindo algo para nós. Ah, Deus, eu quero casa. Deus, eu quero filhos. Deus, eu quero um marido espetacular. Eu quero uma esposa assim que não existe na face da terra. Ah, Deus, eu quero o melhor carro que existe. Deus, eu quero a melhor casa. Deus, eu quero comida, eu quero roupa, eu quero sapato, eu quero dinheiro. Então, o que o apóstolo Tiago está dizendo é isso que nós estamos falando para você. Orar não é você apenas ficar contando para Deus e falando para Deus sobre os seus problemas. É por isso que ele diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede com a motivação errada. O que é a motivação errada? Eu só vou orar porque eu estou precisando. Isso é a motivação errada.
Ah, não, agora eu tenho que orar, né? Porque agora o problema ficou sério. Isso é uma motivação errada para orar. A motivação certa para orar é a seguinte: eu vou orar não porque eu preciso disso ou daquilo. Meu Pai Celeste sabe tudo que eu preciso. Eu vou orar porque eu quero estar na presença dEle. Eu vou orar porque estar com Ele é um momento alegre. Eu vou orar porque eu quero ouvir o meu Pai. Eu vou orar porque a presença do meu Pai é melhor do que a presença de qualquer pessoa. Eu vou orar porque Ele é mais importante para mim do que um filme, do que uma partida de futebol ou de um passeio. Eu vou orar porque Ele é o meu Deus e eu sou o filho dEle. Entende que o apóstolo Tiago estava aqui tentando mostrar para nós que a gente tem a motivação errada para orar? Porque a gente só aproxima de Deus para pedir coisas para nós esbanjar, para nós ficar no bem bom. E depois que a gente está no bem bom, o que a gente faz? Tchau, Deus, a hora que eu precisar de novo eu volto. É mais ou menos assim. Se a gente for sincero com a gente vai admitir isso. Eu creio que você pode entender que isso não é mera coincidência. É exatamente assim que nós vivemos a nossa vida de oração. Vou aproveitar que você está aí com sua Bíblia. Abra no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo de número 7, no verso 7. Mateus, capítulo 7, verso 7. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 7, 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. O que a gente entendeu? Eu, pelo menos, quando eu lia esse texto, hoje eu leio com outro olhar. Hoje eu olho para esse texto e sinto a revelação nesse texto, porque antes eu entendia dessa forma, talvez você também, e acho que eu até já te ensinei assim, né? Perdão, irmãos. Perdoa, porque eu acho que eu já falei isso aqui de forma com outra visão, e eu acho que uma visão errada de oração, né? Mas vocês vão me perdoar, porque a gente tem que se perdoar. A gente lia isso aqui antigamente e a gente dizia assim: então, irmão, você pede bastante. Se você não recebeu, você busca, e você vai buscar Deus, e você vai buscar por dias, por horas, por meses, por anos. E depois, se você não conseguir, você vai bater na porta. E enquanto Deus não abrir a porta, você não para. Esta é a palavra que a gente ensinava sobre esse texto. Hoje, quando eu olho para isso, eu falo: oh, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda a fazer correto, né? Me ajuda eu a ajudar os meus irmãos. Mas o que acontece aqui, queridos, que Jesus estava dizendo que a oração é muito simples. Ele está dizendo assim: o dia que você pedir, você vai ter concedido o seu pedido. É simples. Aí ele diz assim: sabe aquele dia que você quer buscar? Ele diz assim: você vai encontrar. Aí ele está dizendo: sabe aquele dia que você quer bater na porta? A porta vai se abrir. Então Jesus, ele estava falando, não era aquela coisa que a gente ensinava no passado: pede, busca, bate na porta. Ele estava só dizendo que é assim: pede e você vai receber, pede e vai ser concedido. Eu sei que quando você ouve isso, você fica pensando: mas é tão simples assim? A oração, amados, é mais simples do que a gente pensa. E eu tenho aprendido a simplicidade da oração. Eu acho que eu já compliquei muito, até a mim mesma, na minha vida de oração. E hoje eu tenho aprendido a simplicidade da oração, desse relacionamento com Deus. Está aí com sua Bíblia aberta em Mateus 7,7. Leia o 8. Verso 8 de Mateus 7 diz: pois todo o que pede, recebe.
Ele está afirmando, ele está dizendo: todo o que pede, recebe. Depois ele diz: e o que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Então ele está dizendo aqui o resultado da oração. Ele está dizendo: se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, se lhe abrirá, ou a porta abrirá para você. E o verso 9 ele diz: ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Verso 11: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Eu não sei se você consegue extrair a bondade de Deus aí. Eu não sei se você consegue ouvir esse texto e ver a grandeza do que Jesus está dizendo aí. Ele está dizendo que nós somos maus e mesmo assim, de vez em quando, somos bons para os nossos filhos, né? Ele diz: quanto mais o nosso Pai, né, que está nos céus, dará. Ele não está dizendo assim, né, que Deus vai pensar se vai dar. Aqui ele está dizendo: vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Claro, ele está falando aos filhos. Espero que você entenda isso. Então, amados, o que nós precisamos? De que forma então, pastora, eu vou orar? Como deve ser a minha oração nesses dias? Como deve ser a minha oração nesse tempo atual, nessa revelação nova na vida de oração? Nós temos de aprender a declarar a obra consumada de Cristo na cruz. É nós declararmos. Às vezes nós orávamos e a gente orava e orava e orava, e a gente então supunha que uma hora dessas Deus haveria de responder. Sim ou não? Era assim ou não? Eu vou orar a hora que Deus quiser responder. Aí depois eu vou orar de novo. E aí depois eu vou orar novamente. E quando Deus quiser, né? Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Essas conversas, né? Que eu já expliquei para vocês, né? E então a gente, né? A gente supunha que uma hora dessas Deus ia responder. Mas nessa visão, querido, depois de entender muito mais sobre a nova aliança, sobre a obra consumada de Cristo na cruz, a nossa oração, a minha oração, a sua oração devem ser declarações sobre aquilo que Jesus já fez na cruz. Nós aprendemos a orar de forma reativa. O que é orar de forma reativa? Então nós tínhamos um problema e então a gente tomava uma reação violenta e a gente dizia: agora eu vou orar com todas as minhas forças. Era ou não era? Era bem assim que a gente orava. Isso chama-se forma reativa de orar. É eu tendo um problema, então eu reajo com aquele problema e digo: Deus, Deus vem, Deus vem, Deus me abençoa com esse problema, Deus põe a tua mão, Deus coloca, Deus faz nesse negócio, Deus, 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 e a gente fica desesperado orando. São orações reativas, mas em Cristo, nessa nova revelação do que é orar com base na obra consumada de Cristo, as nossas orações são proativas. O que significa orações proativas? É quando você então entende o que Jesus fez naquela cruz e você então não reage de acordo com os problemas, porque quando nós reagimos de acordo com os problemas, querido, nós arrancamos os cabelos da cabeça, a gente põe a saia na cabeça, sai gritando,
Algumas, né? Algumas não, algumas são mais comportadas, né? Mas temos que botar a saia na cabeça gritando, né? A gente perde o sono, né? E a gente fica lá. Então, a forma de nós orarmos, querido, como filhos de Deus agora, há uma diferença de você ir conversar com Deus e só falar de problema. Pensa comigo, quando você tem uma amiga ou um amigo, ou alguém que conversa com você e só fala de problema, a companhia dela é agradável? Ninguém gosta. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só conta problemas, só conta derrotas, né? Hoje mesmo de manhã eu ouvi uma pessoa que eu conheço há anos, e essa pessoa só tem problemas para contar. E ela dizia assim: ai, a minha vida é uma guerra espiritual. Eu falei, que pena. Que pena. Por quê? Porque são orações reativas. Eu só conto problema para Deus. E quando eu só conto problemas para Deus, eu só conto problemas também para as pessoas. Então, queridos, há uma diferença de falar só de problemas e falar com Deus sobre os nossos problemas. Existe uma diferença. Falar sobre um problema é quando você chega para Deus e fala sobre o problema, mas conversar com Deus só por causa de problemas, vejam a diferença. É isso que eu estou querendo que você entenda. Tem gente que conversa com Deus só por causa dos problemas. E a gente tem problemas? Temos. Nós vamos conversar com Deus não apenas por causa daquele problema. Eu vou conversar com Deus porque eu sou filho dele e eu quero estar com ele. Acho que você pode me entender. Nessa nova vida em Cristo, se você já tem Jesus aí, você já entregou sua vida para Ele, ou já reconciliou com Deus, você tem uma nova vida em Cristo. Então, nessa nova vida em Cristo, querido, nós temos uma nova forma de orar. Antes de estarmos em Cristo, nós falávamos com Deus de nossos problemas, de nossas enfermidades. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós falamos com a enfermidade, nós falamos com o problema. Vejam a diferença. Tem um versículo, não vou pedir para você abrir porque pode demorar. Mateus 17:20, Jesus diz assim: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus estava dizendo para nós que quando nós estamos nele, nós temos que, ao invés de ficar contando para Deus que nós estamos enfermos ou com problemas, nós falamos com a doença e falamos com o problema. Acho que deu para entender, não deu? Porque Jesus diz: se você, disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te a colar, isso vos será feito. Nada vos será impossível. Queridos, e a gente já leu isso tanto, e a gente já ouviu isso tanto, quantas pregações eu e você já ouvimos sobre isso, e não praticamos. Nós continuamos orando: ah, Senhor meu Todo-Poderoso, intervém com a tua mão poderosa. E Jesus está dizendo: fala com o monte. Jesus está dizendo: fala com o problema. Jesus está dizendo: fala com a doença. Jesus está dizendo: fala com a dificuldade. Jesus está dizendo: fala com aquilo que está te prejudicando. É uma oração simples, Jesus que ensinou. Não tem nada novo nisso, não tem nada novo nessa palavra, é apenas algo que o Senhor está trazendo nesses dias, e eu tenho falado com vocês que nós precisamos nos fortalecer muito na oração. Nós sabemos, amados, que antes da volta de Jesus vai ter um grande evangelismo na terra.
Vai haver uma grande colheita de almas. E Deus precisa contar comigo e com você. Pessoas de fé. Pessoas que sabem orar da forma correta. Pessoas que têm um relacionamento com Deus. Para que nós possamos realizar, ou seja, como cooperadores de Deus, realizar aquilo que Ele quer realizar nesses dias. Então, queridos, agora você está em Cristo. Então, o que você deve fazer? Você vai dizer a doença e a enfermidade. Você vai dizer: doença, você não faz parte da minha vida. É simples assim. Você vai dizer para a doença: doença, saia do meu corpo, porque você não é dono do meu corpo. O meu corpo é de Jesus. Eu sou nova criatura em Jesus. Eu sou filho de Deus. Jesus foi para aquela cruz e por causa das suas feridas, das suas doenças, eu fui curado. Então, é uma questão diferente na nossa oração hoje. Uma abordagem simples, bíblica, baseada naquilo que Jesus disse e que nós muitas vezes estávamos ignorando e orando orações que eu não sei aonde a gente aprendeu. Fala sério. Eu não sei aonde a gente aprendeu. No passado, querido, a gente orava para parar o diabo e quebrar as maldições. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo já foi liberto das maldições. Ou seja, se você está em Cristo, você não precisa mais impedir o diabo. Ele já foi impedido por Cristo. Agora eu quero que você acompanhe essa leitura. Colossenses, capítulo 2, essa é muito importante. Capítulo 2, verso 14 e o 15. Você vai entender bem o que eu estou dizendo agora sobre essa questão das maldições e de libertação. Colossenses também fica aí no Novo Testamento, capítulo 2. Vou repetir, capítulo 2, verso 14 e o 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e o 15. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Agora o verso 15 é o mais importante. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então eu vou te explicar agora o que é que esse texto está dizendo. Esses versículos citados aqui, queridos, em Colossenses 2, versos 14 e 15, está dizendo assim, que Jesus desbaratou Satanás, que Jesus triunfou sobre Satanás, que Jesus despojou. O que é despojar? Jesus, quando morre na cruz, naquela cruz ele tirou a autoridade que Satanás tinha sobre nós. Então Satanás era o nosso inimigo e Jesus, quando morre naquela cruz, ele tira aquela autoridade que Satanás tinha quando ele morre naquela cruz e entrega a autoridade para nós. Acho que você pode entender. Vou explicar melhor. Jesus agiu em meu lugar e em seu lugar. Ele realizou tudo isso em meu favor e em seu favor. Ele fez isso nos substituindo na cruz. Você deve conhecer a Bíblia ou já deve ter ouvido. A Bíblia diz que toda alma que pecasse, essa deveria morrer. Ou seja, eu e você, antes de Jesus, tínhamos que ser crucificados por causa dos nossos pecados. Deus então falou: não quero matar ninguém na cruz, vou entregar o meu filho vai substituir. Então eu e você fomos substituídos na cruz. Jesus então estava ali dizendo, quando ele morre na cruz, ele estava dizendo: eu estou derrotando Satanás em seu lugar, para que você não tenha que derrotá-lo. Aliás, nós nunca conseguiríamos. Apenas Jesus fez isso. Então Jesus estava dizendo: olha,
Você então agora está livre, você está liberto da autoridade que o inimigo tinha sobre a sua vida, se você está em Cristo. Eu quero deixar isso bem claro, amados, que esse versículo funciona na vida daquele que está em Cristo. Então você pode dizer assim, ó: eu derrotei Satanás e eu despojei, eu tirei a autoridade que ele tinha sobre mim quando Jesus ressuscitou. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Então, é dessa forma que é a nossa vida. Então, a conclusão desse texto aqui de Colossenses é que Cristo, ele cumpriu as penas que eu e você deveríamos pagar pelos nossos pecados. Então, Jesus pagou a penalidade do pecado por mim e arrancou a autoridade das mãos de Satanás sobre a sua vida, sobre a minha vida. Portanto, Satanás não tem nenhum domínio sobre mim ou sobre você. Então, quando você diz assim: o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, Jesus já tirou a autoridade que ele, se você está em Cristo, isso deve ficar bem claro. Se você está em Cristo, Jesus já tirou, já despojou. Jesus foi lá e disse: olha, Satanás, sobre aquele filho meu, sobre aquela filha minha que crê no meu nome, que entregou a vida para mim, que é meu filho, que é filho de Deus, sobre esse você não tem autoridade nenhuma mais. Eu sei que a gente, já falou muito aí sobre maldições, sobre essas coisas, queridos? E, na verdade, biblicamente, quem está em Cristo... pastor, mas por que as pessoas, então, às vezes mesmo quando conhecem a palavra, vivem endemoniadas, problemáticas? Será que elas estão em Cristo? Eu sempre digo, há uma diferença entre estar em Cristo e estar na igreja. Há uma diferença entre estar em Cristo e ser apenas um religioso. Se você é apenas um religioso ou apenas um igrejeiro, aí eu não posso dizer se você está em Cristo. É você que tem que dizer. Então, meus amados, você não precisa impedir nenhum demônio, porque ele já foi derrotado. O que você tem que dizer é: Satanás, você já foi derrotado. Assim como você deve dizer as doenças, as enfermidades. É assim que você tem que dizer, como Jesus disse, que nós temos esta autoridade para dizer às montanhas, Então você pode entender que na nossa vida de oração, ela não pode ser uma ladainha de problemas. A nossa vida de oração, com essa revelação do que Cristo fez na cruz, é uma vida de oração onde nós vamos declarar. As nossas orações devem ser hoje: Cristo conquistou as minhas vitórias na cruz. O que eu tenho que fazer hoje? Orar com ações de graças. Como eu oro com ações de graça? Senhor, eu agradeço pela minha vitória nesta área que o Senhor já conquistou na cruz. Você está com um problema difícil, então ore agradecendo, porque Jesus já resolveu ele lá na cruz. Está muito simples, Então, vamos colocar isso em prática? Vamos entender essa simplicidade, queridos. Se a gente não colocar isso em prática, nós nunca saberemos verdadeiramente o poder que há em Jesus. Nós podemos viver nessa terra durante muitos anos sem compreender o poder que Jesus colocou nessa terra para que eu e você vivêssemos a vida abundante que Ele prometeu. Nós podemos orar e dizer: Senhor, eu te agradeço pela provisão, por tudo aquilo que eu necessito e que eu sei que o Senhor já proveu na cruz. Obrigado, Jesus. Nós podemos agradecer, queridos, porque tudo coopera para aquele que ama Deus. Agradeça. Que vem a ser isso? Tem um problema, tem uma dificuldade. Senhor, obrigada, porque eu sei que isso vai cooperar para o meu bem. Quem está em Jesus entende isso. Quem não está em Jesus reclama, murmura e pode até falar mal de Deus. Oração é quando a gente entende, queridos, que a gente pode assentar,
ou ajoelhar. Eu disse para você que você pode orar sentado, ajoelhado, prostrado. Você pode orar de pé, com mãos levantadas, de olhos fechados ou olhos abertos. Mas orar é quando você para na presença de Deus. E na quietude da presença de Deus, você então tem um encontro com seu amado Senhor. Eu sei que tem uma mentalidade aí que, eu preciso de um bom louvor para que eu possa orar. Se não tiver um bom louvor, eu não consigo orar. Amados, o louvor já é uma oração. Quando você louva, você já está orando. O louvor já é uma oração, ou seja, em Cristo a nossa vida já é uma atmosfera de louvor. Por quê? Porque a obra já foi consumada. O louvor, querido, não é uma preparação para pregar. Eu sei que é bom, né? Quando tem alguém louvando no culto, é bom. A gente, né, sente um ambiente de glória. O louvor, mas o louvor não é preparação para nada. O louvor é entre você e Deus. O louvor já é uma forma de oração. O louvor, queridos, na igreja não é para esperar quem chega atrasado. O louvor não é para dar um tempo para os irmãos se acomodarem. O louvor é você entendendo que é um período de louvor, que também é um período de oração entre você e Deus. Orar sem cessar. O Senhor diz isso em Tessalonicenses. Tessalonicenses, Paulo diz: orai sem cessar. Como a gente faz isso? Quando eu lia isso, eu pensava assim: meu Deus, como que eu vou estar aqui fazendo alguma coisa, lavando uma vasilha, dirigir e orar é fácil, isso eu faço sempre, dirigir e orar. Mas fazendo qualquer coisa, limpando uma casa, eu não sei o que você faz na sua vida aí, mas talvez no seu trabalho lá, no escritório. Mas acontece, amados, que eu tenho aprendido a simplicidade da oração. Eu posso orar fazendo qualquer coisa, dizendo: ó Jesus, o Senhor é tão lindo, quando eu faço pensando nele, não quando eu faço focado em mim. Eu posso estar orando e dizendo: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Eu posso estar fazendo qualquer coisa e dizendo: Jesus, como o Senhor é doce, o Senhor é minha vida, o Senhor é tudo que eu tenho. E orar sem cessar, queridos, é quando você entende que você tem um privilégio de poder falar com Ele o tempo todo. Mas nas suas palavras, quais são as palavras que saem da nossa boca? Geralmente quando nós estamos com problemas, a gente fecha a cara, põe um beiço desse tamanho, como diz uma pessoa que eu vi, a gente faz uma cara de cavalo. Você já viu a cara de cavalo? Tanto que é ruim. Cara de cavalo. Já viu a cara de cavalo? Tanto que é ruim? É bem engraçado essa expressão, mas é isso mesmo. Quando a gente está com problema, a gente bota uma cara de cavalo e fica aquela cara ruim, tranca a boca, vira uma boca de ferro, não dá glória, não fala nem Jesus hora nenhuma. Aí Paulo diz: ore sem cessar. Amados, e quando a gente ora sem cessar, é uma alegria. Oração é uma alegria. Orar se torna momentos de prazer. Ou seja, tudo se torna prazeroso quando nós entendemos que devemos fazer tudo. E enquanto estamos fazendo tudo, estamos dizendo para Jesus algumas coisas importantes para Ele. Amados, em Cristo, nós devemos ser alegres e felizes. Às vezes a gente vê, a gente chega na casa de alguém e fala: nossa, cadê Jesus? É ou não é, gente? Às vezes nós encontramos com pessoas que conhecem, que dizem que conhecem Jesus. Então eu quero te dizer nessa noite, nessa palavra, ou nessa conversa que a gente está tendo aqui, na verdade eu não sei pregar, eu sei conversar, eu sei falar das coisas de Deus, mas nessa conversa que a gente está tendo aqui, nós estamos aqui aprendendo que orar é muito simples, que não precisa complicação, Tem gente que
fez da oração um momento muito sério. Eu me lembro quando eu ainda era bem jovenzinha e eu não gostava de crente, nem de Bíblia, nem de glória a Deus. E quando eu via as pessoas orarem, em alguns cultos que tinha em alguns vizinhos meus, né? Eles oravam tão sérios, com a cara tão ruim, que eu falava: então, parece que não é bom. Parece que não é bom. Eles estão sérios demais, eles estão gritando demais. E aí eu não entendia muito bem. Mas eu tenho aprendido que orar deve ser um momento de alegria para nós. Deve ser momentos prazerosos. A presença de Deus deve ser momentos prazerosos. A presença de Deus não pode ser, orar não pode ser obrigatório. Se for obrigação, é só religiosidade. Se você for orar para desencargo de consciência, não precisa nem orar. Eu tenho dito também, se for para orar sem fé, não precisa nem orar também. Tanto que quando eu vou orar por alguém hoje, né, as pessoas convidam e dizem: ai, vem orar por mim. Aí eu falo: oh Deus, será que eu estou com fé para orar daquele assunto, daquela pessoa? Às vezes eu nem vou na mesma hora que a pessoa me chama. Eu dou um tempo, porque eu quero sentir fé. Eu não quero chegar lá sem fé. Eu quero sentir fé antes de ir lá, porque se eu não sentir fé, nem lá eu quero ir, eu nem vou. Porque orar sem fé é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda, Cristo já consumou as nossas vitórias. E eu sei que tem algumas que você está aí: ah, meu Deus, será quando? Será quando? Eu quero começar um exercício hoje. Jesus, eu quero te agradecer por isso, por aquilo. Eu quero te agradecer por aquilo outro. Eu quero te agradecer por aquele negócio que eu tenho orado há 2 dias. Graças a Deus eu não tenho esperado muito pelas vitórias. Graças a Deus eu tenho aprendido a orar, né? Mas, queridos, oração é um exercício. A prática, fé precisa ser praticada. Fé não pode ser guardada, fé tem que ser praticada. Praticada como? Praticada com base na obra consumada de Cristo. É quando você entende, Cristo consumou, Ele fez naquela cruz. E então você se apropria daquilo que Jesus fez, orando. Aí você pode dizer: pastora, então eu vou orar quantos minutos? Você pode orar por horas, sem repetir palavras, só na presença dEle, na quietude. Eu sei que esse tipo de oração é novo para nós, né? Nós gostamos de dobrar o nosso joelho e falar por 1 hora até espumar o canto da boca. Mas o que a gente tem que entender hoje, que nós precisamos orar e depois entrar naquele período de quietude na presença dEle para ouvi-lo e para meditar naquilo que nós lemos e naquilo que Ele está nos revelando. Então, esse tempo de oração, meus amados, é um tempo que nós precisamos compreender. Eu agora estou em Cristo. Então eu vivo um novo tempo na oração. Então hoje, eu não sei se você pode compreender isso. Nós precisamos mudar a nossa forma de oração. Eu e você, orações que funcionam. Eu cansei de orações que não funcionam. Eu cansei. Hoje eu quero orar e quero ver minhas orações funcionando. E é simples, né? Por isso que hoje eu estou na 4ª parte dessa série, Orações que Funcionam. E eu acho que a gente vai fazer um punhado, viu, gente? Vai dar umas 20, quer dizer, né? Vamos ver. Até o Espírito Santo dizer que a gente deve ensinar. Mas é muito sério aprender sobre oração. É muito importante para nós nesses dias, né? Então entenda que nós precisamos orar de forma proativa e não de forma reativa.
Orar de forma reativa é pegar os seus problemas e reagir na oração. Orar de forma proativa é você compreender o que Jesus fez e começar a declarar o que Jesus fez. Você está vendo que o diabo está pisoteando sua família e você diz o quê? Orar de forma proativa. Satanás, você já foi derrotado. Portanto, a autoridade está em mim, porque Jesus já me deu autoridade. Isso é a forma de orar, é a forma proativa. Doença, você não faz parte do meu corpo, porque o meu Jesus me deu na cruz uma saúde nova. E nele eu sou curado, restaurado, vivificado em nome de Jesus. Então, essa é a forma de nós orarmos, queridos. A forma reativa a gente já sabe. Nós precisamos aprender dessa forma proativa. Já foi feito, eu só preciso me apropriar do que Jesus fez. Amém? Então, eu penso que é uma boa hora para a gente praticar essa oração. E eu sei que você tem alguns problemas aí, eu sei. Você tem aí algumas dificuldades, quem sabe até algumas enfermidades. E você hoje pode orar de forma proativa. Então, se você puder e quiser orar, fique à vontade. Jesus, eu sei que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor disse que o nosso Pai é bom, e eu creio nisso, que o Senhor é bom e que o Senhor dá aos filhos aquilo que eles pedem. Portanto, nessa noite, Jesus, nós queremos orar de forma proativa. Nós queremos, Senhor, crendo na tua obra consumada na cruz. Nós queremos hoje declarar que o inimigo não tem mais poder sobre as nossas famílias. Nós queremos declarar hoje, Satanás, nós já te vencemos, porque Cristo te venceu por nós. Nós queremos declarar hoje que toda a intenção maligna do inimigo sobre a sua vida agora, meu amado, ore declarando que Jesus já triunfou, Jesus derrotou e a autoridade está sobre você, e hoje você pode dizer e tomar posse daquilo que Jesus já conquistou. Senhor, nós declaramos hoje, Pai, que nós fomos curados, que o teu povo já foi curado, e se tem alguém enfermo, ó Deus, que está ouvindo ou participando hoje desse culto, Pai, nós declaramos, Senhor, a tua obra consumada na cruz sobre a vida do doente, Senhor, e os doentes sejam curados agora, e os doentes recebam a cura, e aqueles, ó Deus, que estão com enfermidades graves agora, Pai, nós declaramos a tua obra, o teu nome, Jesus, o teu poder sobre o corpo dessa pessoa agora, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, que toda a provisão, Senhor, para aquele que está desempregado, endividado, necessitado, toda a provisão já foi conquistada na cruz, e eu creio, Senhor, que nós já recebemos a provisão. Por isso, ó Jesus, eu quero agradecer. Obrigada, Jesus, pela saúde. Obrigada, Jesus, porque o Senhor já conquistou a libertação das nossas famílias. Obrigada, Jesus, porque toda a provisão já está na vida de cada um dos teus filhos, porque a provisão já está na vida da igreja, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a fé é um presente que o Senhor nos deu, e nós estamos aqui aprendendo mais sobre a fé e sobre a oração. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra nos diz, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido a esta revelação desse momento de aprendermos sobre a oração que funciona. Obrigada, Jesus, por essa hora. Obrigada porque é um privilégio maravilhoso poder falar contigo, ó Pai Celestial, e saber que o Senhor nos ouve, e saber que o Senhor está aqui agora
agora, e que o Senhor está, meu Deus, por nós, que a tua bondade está sobre nós, que o teu amor está sobre nós, e que nós somos teus filhos, Senhor, e nós temos, Senhor, o direito de todas as vitórias que o nosso amado Salvador conquistou naquela cruz. Senhor, obrigada, Pai, porque algumas pessoas estão sendo curadas agora, Pai. Algumas pessoas que estão ouvindo esse culto online estão sendo curadas, Pai. Obrigada, Jesus, porque alguns estão sendo restaurados agora. Obrigado, Jesus, porque alguns estão reconciliando contigo agora. Obrigada, Jesus, porque muitos estão aprendendo sobre oração. Obrigada, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem nos levado nessa dimensão espiritual. Obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso e bom. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Queridos, então a gente está finalizando aqui o nosso culto. E eu quero então dizer para vocês, se Deus permitir, quarta-feira a gente vai estar aqui novamente, 7h30, né? Domingo é às 19h e quarta às 19h30. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Hoje nós estamos transmitindo pelo YouTube, né? Hoje está só no Facebook. Quarta-feira a gente vai estar transmitindo pelo YouTube. Amanhã a gente vai colocar no YouTube. YouTube IEQ Monte Carmelo. No Facebook, IEQ Monte Carmelo, Espaço do Povo. Sigam-nos aí, compartilhe se você quiser. E a gente então se encontra aqui quarta-feira. Eu vou só fazer uma oração encerrando. Você que está aí na sua casa e quiser levantar a sua mão, a Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de cada filho. Nós sentimos o teu cuidado hoje e queremos sentir todos os dias. E eu oro, Jesus, agradecendo e sabendo, ó Pai, que os teus filhos terão uma semana muito melhor. E que o teu amor, ó Deus, está se revelando de forma sobrenatural sobre nós. Jesus, eu quero te agradecer pela graça poderosa que nos alcançaste. Espírito Santo, que o teu consolo, a tua ajuda, a tua verdade continue nos guiando. Obrigada, Senhor. Amém. Então, boa noite. Deus abençoe vocês e até quarta-feira.